Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Nós, além da análise diária, também temos nosso grupo Alertas Wild Horses, onde avisamos aí de movimentações que os preços podem ter nos principais ativos, em especial para Bitcoin Tether, Bitcoin reais brasileiros, e também comercializamos licença do nosso robô de arbitragem em criptomoedas nas principais exchanges internacionais. Caso tenha interesse, então escreva para a gente para maiores informações. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. Aliás, nós vemos aqui fundos ascendentes e vemos aqui também topos ascendentes, porém nós acreditamos que a movimentação com a alta de hoje ela chegou no seu limite, perto aí dos 10.270, no máximo 10.280, a gente deve estar fazendo um retorno, essa é a nossa expectativa, em função aí do baixo volume que nós vemos e dos preços estarem bastante próximos a uma LTB, linha de tendência de baixa ou reta de resistência de alta, como costumamos chamar, que vem limitando a movimentação dos preços. E com baixo volume a gente acha pouco provável que a mesma seja rompida. O fundo do gráfico aqui traz então o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi. De acordo com o quantos desvios padrão, esse total agregado está acima da média nos últimos 59 dias. Então, baixo volume, proximidade a um LTB, nós não acreditamos num rompimento. Vamos dar uma olhada no final do dia de hoje, nossa expectativa, 10.118 às 21 horas, do dia 17 de setembro, no intervalo que vai dos 10.008 aos 10.228, então $200 aí de extensão na faixa, praticamente 1,07% a nossa margem de erro, equivalendo a 49,6, menos da metade do que os preços variam de um dia para o outro. Nós vemos uma correlação bastante baixa entre preço e volume, então os preços aí estão seguindo outras diretrizes, o que tem permitido aí essa sustentação, mas como a gente já comentou, nós não acreditamos em rompimentos de limites importantes, em especial as resistências, com esse nível de volume. Vamos dar uma olhada no outro ativo que nós preparamos para vocês. Hoje é terça-feira, dia de Ripple. Ripple aqui então estourou o canal de baixa, ele estava num canal lateral aqui, subcanal ao fundo do canal de baixa, e a gente chama atenção porque nós comentamos na análise passada, está gravado no vídeo, para quem quiser acompanhar novamente, nós comentamos que existia essa região aqui para o qual os preços seguiriam, porém eles precisariam de mais volume. Nós tivemos aqui um leve aumento no volume, nós acreditamos que esse aumento se intensifique, permitindo então a entrada dos preços aqui dentro dessa região, caso a Bitcoin se mantenha acima dos 10k, em especial acima dos 10k2. Do contrário, aquela pergunta que a gente fez ontem e anteontem, o que acontece com as alts caso a Bitcoin reverta a alta e entre em queda? Nós acreditamos que elas pelo menos interrompam a alta no primeiro momento e no segundo momento elas voltem a cair com uma elasticidade semelhante, se não maior, ao que a Bitcoin cai. Então, devolvendo aí os ganhos que elas apresentaram aí nessa última semana. As alts têm se destacado bastante, especial de ontem para hoje o Ethereum. O Ripple também, então, aqui teve uma bela alta aí nesses últimas 24, 48 horas. EOS também. Então, vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê aí 28,6 centavos de Tether às 21 horas, horário de Brasília, do dia 17 de setembro, hoje, no intervalo que vai dos 28,14 aos 29,14. Então, a gente tem 1 centavo aí a amplitude do range, 1,84% a nossa margem diária, equivalendo a 60% da variação dos preços de um dia para o outro. A qualidade da nossa predição aumentou bastante. Quem está acompanhando as nossas análises, lembra que a gente chegou a ter 5% aí de erro, estamos aí
com margens bem menores. A gente fez uma atualização aí na nossa base de dados, escolhemos aí uma fonte melhor ali, trocamos aí o conjunto de exchanges e pegamos aí um conjunto mais determinante que nos permite aí acompanhar os preços mais de perto, essa corrida dos Wild Horses, um atrás do outro, a nossa predição atrás dos fechamentos diários. Vamos dar uma olhada no mercado agora. Começamos o nosso giro com CoinMarketCap. Nesse momento aí, o benchmark da Bitcoin, 10.286 dólares, praticamente estável em relação ao dia de ontem. Ethereum 8% de alta, Ripple 11% de alta, então Ethereum aos 212, Ripple aos 29,1, ainda abaixo aí dos 30, como a gente apontou no gráfico, mas apontando naquela direção. Só que isso vai depender então dos preços aí da Bitcoin. Se mantiver então nessa casa aí dos 10K2, a gente já vai mostrar já para vocês o mercado agora. Aparentemente o recuo já começou durante a nossa transmissão. Bitcoin Cash 326, excelente alta, 6% aí nas últimas 24 horas. Litecoin 76, também uma alta muito boa. É a recuperação aí, mas é um salto, né? A gente acredita que o movimento tem que ser muito maior ali nas altas pelo o nível de preço que elas estão. Então tem um belo bull run aí pela frente, mas ele pode ser interrompido. EOS 4.19, também praticamente aí 10 centavos aí do dia de ontem para hoje, tá praticamente os 2,5 que a gente imaginou aqui, 2,89%, e Binance Coin então aqui menos, subiu praticamente, recuperando aí os 21,2. Vamos dar uma olhada no volume. No volume nós temos BitMEX 1,9 bi, muito fraco, menos de 2 bi nas últimas 24 horas, EXX subindo, volume excelente, 1,148 bi, né? 1,1 bi, Binance 1 bi, recuperando aí uma marca importante, levando aí o seu volume. E quem mais? Então a gente tem que procurar aqui. Segue descendo, OKEx 854 milhões, 797 para Bitforex e aí a Huobi 737. Então a gente vê aqui o volume aumentando um pouco mais nas demais exchanges, mas de uma maneira geral o cenário aí com volumes bastante deprimidos. A gente precisa aí 4 vezes mais volume para estar fazendo um movimento significativo. A gente, como comentou aqui, entra no mercado agora direto da Binance, Bitcoin cotado em Tether, e a gente vê aqui a queda então dos preços que estavam os 270, recém caíram então e estão fazendo um teste aqui aos 220. Se nós perdermos essa LTA, eles devem recuar mais. A gente acredita no teste, essa conjunção aqui da LTB com essa outra LTA aqui de maior prazo. Vamos dar uma olhada numa perspectiva diária para ter uma ideia onde é que a gente está. A gente está aqui com os preços, então, fazendo uma movimentação evidentemente ainda abaixo aqui dessa região de congestionamento que termina nos 10K5. Vamos dar uma olhada aqui em 12 horas. Tem um pouco mais de clareza, a gente já está com bastante figuras aqui. Então a gente vê toda essa movimentação que a gente vem fazendo desde os 14K, ela vem descendendo e que nós precisamos de volume para testar essa LTA aqui que ainda está invicta. Isso ainda não aconteceu. Vamos dar um zoom aqui para 6 horas. E aí o que nós temos? Então essa LTA ainda está um pouco longe, ela está nesse momento aos 10K4, abaixo já dos 10K5. Nós teríamos tocado ela ontem, então dia 16, então hoje dia 17 já passamos aí do período. Às 9 da manhã de ontem a gente teria feito o cruzamento da LTA com o fundo da região de congestionamento dos 10K5, 12K5, estamos longe disso, seguimos aí 300 títeres abaixo desse fundo, sem chance aí por enquanto de estar fazendo essa retomada, mas a LTA agora já passa abaixo dos 10K5, então agora no tempo aí de 4 horas a gente começa a ver, precisamos fazer o rompimento desta LTB imediata aqui para daí tentar fazer o teste a gloriosa LTB ainda invicta, e então dentro de um período menor aí de 2 horas a gente consegue ver, esta é a LTA que vem dando sustentação caso a que imediata aqui seja rompida. Então nós acreditamos aí, a gente deve ficar acima dos 10K, mas a gente deve estar sofrendo uma queda aí nas próximas horas, caso essa figura seja rompida. E evidentemente mais um ciclo aí de repique na LTA e teste, a LTB pode acontecer, mas essa configuração ela vence à meia-noite de hoje. A gente publicou no nosso alerta Wild Horses que essa figura aqui, ela
estaria comandando então a movimentação dos preços ao longo do dia de hoje. Vamos dar uma olhada aqui. A gente disse isso às 1h da tarde, 1h25, então nós falamos isso 5 horas atrás, que essa dinâmica estaria controlando os preços ao longo do dia de hoje. Então, 5 horas de antecipação, às 5 horas atrás, nós estávamos aqui então fazendo esse teste aqui, essa subida aqui praticamente ao topo, a trajetória foi interrompida antes, mas a gente já determinou então essas figuras e determinou que esse comportamento aqui seguiria limitando os preços ao longo do dia de hoje. Então, até a meia-noite, quando trocamos aí o dia, começamos aí o dia 18, não de acordo com o candle diário, mas no nosso horário de Brasília, essa figura vence e até lá a gente deve ter uma definição de rumo. Como estamos com volume baixo, é bem provável que a gente perca esse nível, se não agora, na próxima oscilação dentro dessa figura. Esta é a nossa opinião. E uma vez perdida, a gente vê uma queda, quem sabe limitada até essa próxima LTA. Mas hoje também é dia de Ripple, vamos dar uma olhada como é que tá as coisas. No Ripple a gente vê aqui os preços subindo, exatamente aqui indo com bastante volume na direção da LTA. Que LTA é essa? É a LTA que marca o fundo da movimentação, o qual foi perdido na última queda. Então a gente tem, aqui é o gráfico semanal, então a gente está indo em direção a essa LTA. Então é bem possível que a gente retorne, vejam só, exatamente na região aí, logo abaixo dos 31 centavos, corresponde àquela região mais visitada pelos preços da Ripple no gráfico que nós mostramos para vocês ali do Wild Horses. Então, bastante coerente o retorno ali do fundo do canal de baixa, como a gente mostrou, para a região superior ali de onde os preços também ficaram bastante nesse período, a segunda região mais visitada, e nós precisamos então ao menos encostar nessa LTA. Isso pode acontecer e quem sabe ainda tenha tempo então de chegar nessa região antes que a Bitcoin faça um teste aos 10K e eventualmente o perca caso o volume não se recupere. Então a gente fica acompanhando aí essa movimentação, vamos deixar o mercado decidir, mas o nosso viés é de que a alta das altas está perto do fim, caso a Bitcoin perca os 10K. Então, por isso a gente está com receio aí de assumir qualquer posição além das atuais, então nós estamos mantendo e nós estamos aí apostando em altas que a gente acredita no longo prazo, porque nós vemos valor nelas, então fazer hold dentro dessas altas não nos parece um risco muito grande, em especial pelos preços deprimidos que elas estão agora. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, essa foi a nossa análise hoje. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações e, claro, compartilhar nossos vídeos aí com seus colegas e amigos. Pessoal, até a próxima amanhã, quarta-feira, dia de Litecoin. Tchau!